Interessante que a Gal estava falando que hoje foi um dia difícil para ela, mas eu não sei se as pessoas tiveram a mesma experiência. Eu senti hoje como se os céus estivessem carregados. Eu não sei se pessoas sentiram a mesma coisa. Às vezes, essas sensações que nós temos podem ser simplesmente porque nós estamos carregados, são os céus que estão carregados. Mas, por vezes, há um discernimento espiritual em que você sente um ambiente espiritual carregado, como se tivesse uma pressão, ou melhor dizendo, uma opressão espiritual sobre a atmosfera que nos rodeia. Isso, obviamente, nós sentimos, podemos sentir, temos sempre a convicção de que maior é o que está em nós do que aquele que está neste mundo. Porém, isso não significa dizer que nós não podemos passar por momentos de aflição, por momentos até mesmo de angústia, como Jesus disse: ficai comigo. A minha alma está angustiada até a morte. Mas a palavra do Senhor nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está conosco, não somente quando estamos no templo louvando ao Senhor, no ambiente da igreja, ou em alguma reunião doméstica, ou em algum congresso maravilhoso. Deus está conosco em todos os momentos. Deus está conosco quando dormimos, Deus está conosco quando andamos, Deus está conosco quando passamos por dificuldades, por tribulações, por aflições. Deus não nos deixa. Ele está conosco, Ele não nos abandona. Jesus disse: e eis que eu estou convosco todos os dias. Não há um dia, seja o dia bom, seja o dia que não é tão bom assim, sejam os dias ruins e mesmo aqueles dias que você chamaria de dias desastrosos, Deus está com você, Jesus está com você, Ele não te abandonará. Eu citei certa vez aqui em uma mensagem que nós às vezes condenamos muitos personagens bíblicos, mas se nos colocássemos por um minuto no lugar deles, pelas coisas que eles passaram. Sabe, quando eu estive naquele local na Alemanha em que Lutero, ele foi julgado pelos tribunais do imperador, pelos tribunais da igreja, eles deixaram no local, porque a igreja onde Lutero foi julgado, ela não mais existe. Foi construída uma outra igreja no seu lugar, aquela foi destruída, infelizmente. Mas o local que Lutero esteve e ficou de pé, defendendo-se diante do imperador, diante das autoridades eclesiásticas, é marcado até hoje, e fizeram como uns sapatos de bronze no local. Então, uma experiência muito interessante, fizeram bem grande, eu não sei se o pé de Lutero era tão grande como aquele sapato que fizeram ali, é que você pode chegar naquele local, Louisiana obviamente o fez, e fazer o quê? Colocar os seus pés dentro daquele sapato. Quando ela fez isso, eu me lembrei daquele ditado popular nos Estados Unidos que diz: calce os sapatos do outro. Esteja no lugar do outro, vivencie o que o outro experimentou. E naquele momento que eu olhei o que Luiziana estava falando, eu falei: Senhor,
que nós saibamos estar no lugar do outro. Que nós tenhamos esse coração e possamos ter um coração misericordioso. Mas eu quero testemunhar algo antes de passarmos de fato a palavra, dizendo o seguinte, que nesse dia eu senti isso. Mas estranhamente, quando cheguei aqui ao púlpito, Deus me fez sentir o aroma dos campos do Senhor. Sabe aquele aroma, não sei se você já esteve em campos cheios de flores, e quando a brisa passa, você sente aquele cheiro das flores. A Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele traz, e nós próprios deveríamos ser o bom perfume do Senhor. E quando há a manifestação, eu me lembro dos velhos ministros de Deus que diziam que o anjo do Senhor tinha um aroma como jasmim. Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. E, bem, às vezes pode ser um bom ar, né? Pode ser um bom ar. Na igreja a qual eu pertencia, eles tinham um compressor de ar-condicionado e, assim, todos os dias, durante o culto, né, o administrador, o cuidador da igreja, o zelador da igreja, chamemos assim, ele ia lá com uma garrafinha de bom ar, abria e colocava lá o bom perfume, né? E aquilo saía pela igreja inteira. Então muitas pessoas, o anjo do Senhor está passando, mas não era, era bom ar, né? Mas é válido, né? Porque as pessoas fazem por fé. E eu vou dizer, era bom ar, mas elas não sabiam. E elas ficavam ali tão, assim, num deleite, tão maravilhadas. Mas agora, não foi bom ar, né? Graças a Deus, mas foi um bom aroma. E eu sinto isso no meu coração, que Deus, como falando para cada um de nós, e você que nos ouve, você que está nos assistindo pela live, saiba disso, o bom perfume do Senhor chegou nas nossas vidas. E o Senhor trará aquela mudança, posso chamar assim, de ares. Mudança de ares. Uma vez, a pastora Jéssica Chaparro, do Chile, de Santiago, Chile, ela, vindo ao Brasil e estando conosco, a primeira vez que ela desceu, ela é de Santiago, uma das cidades, infelizmente, muito poluídas do mundo. E ela então vem e nós passamos com ela pelo Jardim Botânico. E ela então disse, meu Deus, que cheiro bom tem essa cidade. Foi uma revelação para mim, porque eu nunca achei que o Rio de Janeiro tinha um cheiro tão bom, porque nós estamos acostumados aqui. Mas, obviamente, que passando pelo Jardim Botânico, acima de tudo, ela disse, como o cheiro é bom. É uma mudança de ares. E as mudanças de ares devem ser uma mudança de realidade em nossa vida. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre nossa igreja, sobre a igreja de Cristo, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, uma mudança de ares, uma mudança de realidades. E tudo isso vem
por uma só verdade: é a presença de Deus. Porque quando Deus chega, tudo muda. É interessante quando você lê Gênesis, na citação da criação, em Gênesis capítulo 1, nos diz algo interessantíssimo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Meus irmãos, esses primeiros versículos das Sagradas Escrituras nos mostram uma postura tão interessante, que nós, como imitadores de Cristo, como seguidores do Senhor, deveríamos buscar em nossas vidas. Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Alguns chamam isso de o caos. E a Bíblia então nos fala que as trevas cobriam a face do abismo. E a maravilha é, Deus disse: haja luz. O que Deus via? Uma terra sem forma e vazia. Trevas cobrindo a face do abismo. Deus viu uma coisa, e o que Deus disse, outra coisa. Sabe qual é, muitas vezes, o nosso problema? E isso eu não estou dizendo que nós temos que negar a realidade, não é nada disso. Mas é que nós estamos vendo e estamos declarando o caos que nós estamos vendo, em vez de, com a nossa boca, declarar a ordem. Luz é ordem. Em vez de declararmos, ao contrário, e devíamos declarar, não declarando segundo os nossos olhos veem, porque não andamos segundo os nossos olhos veem, mas andamos segundo a fé, porque o justo viverá pela fé. E quem anda pela fé, a fé traz à existência aquilo que não existe. Então, nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E declaramos segundo não o que vemos, mas o que ouvimos. Declaramos segundo a palavra do Senhor e trazemos à existência o que a palavra do Senhor diz. Nós temos que tomar a postura, porque se a fé traz à existência o que não existe, a fé possui essa característica de um poder, eu poderia chamar criador, porque traz à existência o que não existe. Então, assim como foram criadas todas as coisas, não que nós tenhamos poder, senão eu estou crendo no determinismo. Se você determinar, se você falar isto ou aquilo, assim acontecerá com você. Não é isto que nós devemos crer, que é pela nossa palavra. Você já deve ter ouvido já pessoas dizendo: fale, atraia coisas boas para você, porque, olha, meu irmão, se isso fosse verdade,
a cruz nunca existiria. A cruz nunca existiria. Mas a cruz existiu. E Jesus, nesse sentido, só poderia atrair coisas boas para ele, mas ele sofreu por amor a nós. Eu ouvi certa pessoa falar, e guarda um quê, dizendo que nós falamos muito da morte de Jesus. A morte de Jesus, de fato, nos salva. E a vida de Jesus nos ensina. A vida de Jesus nos ensina. E por nos ensinar, a vida de Jesus também nos salva. Não nos salva no sentido regenerador, justificador, porque fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, no sacrifício expiatório de Cristo Jesus, que pelo seu sacrifício nos regenerou, nos justificou, nos redimiu, nos salvou. Mas como, num sentido, nos salva? Porque nos salva de nós mesmos. Porque nos tornamos o quê? Ensinados pelo testemunho de Jesus Cristo, que disse: aprendei de mim. Disse: segue-me. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A vida de Cristo me descansa. A vida de Cristo me transforma. Jesus viveu a vida que viveu para que eu e você pudéssemos viver através dele a vida de um verdadeiro Filho de Deus. Billy Graham disse que nós temos que parar de nos inspirar tanto em homens e começar a nos inspirar em Deus, em Jesus. E realmente é a vida de Jesus que nos inspira. Por isso eu quero te encorajar. Leia os evangelhos. Leia os evangelhos. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Leia os Evangelhos com grande empenho. Comece lendo os Evangelhos, olhando Jesus, perseguindo, seguindo Jesus nos Evangelhos. Siga Jesus tão de perto quanto Pedro, João e Tiago seguiram. Siga-o pela leitura bíblica. Esse é um ato de fé, mas faça isto. Não leia o Evangelho como quem lê simplesmente uma narrativa. Leia o Evangelho como quem lê a vida de alguém. Como quem observa este alguém viver. Olhe para Jesus. Caminhe com Jesus. Sabe, esta série, que alguns não gostam, e outros gostam, eu gosto, né? E se você que nos vê ou nos assiste não gosta, perdoe-me por eu gostar, mas eu gosto. E uma das coisas que eu gosto, que é interessante, é que nos dá uma ideia de como Jesus influenciava aquelas pessoas, de como aquelas vidas chegando perto de Jesus. E eu, olhando tudo isso, talvez tivesse a impressão que muitos têm uma pontinha de inveja de João, de Pedro, de Tiago, de Mateus, de Tomé. Por quê? Porque eles estiveram próximos. Sabe de uma coisa? É um privilégio tão grande que quando Jesus não comeu,
que Jesus teve fome, eles tiveram fome junto com Jesus. Quando Jesus estava cansado, eles se cansaram junto com Jesus. Quando Jesus caminhava, viajava, eles viajavam com Jesus. Para onde Jesus fosse, eles iam. E eu quero dizer algo para você. Quando eu olhava aquilo, eu dizia, puxa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. E eu olhei a minha Bíblia e disse, eu quero te seguir assim. Eu quero te seguir assim, eu quero andar contigo. Quando você abre e começa a folhear essa palavra maravilhosa, a palavra de Deus, isso é palavra de Deus. Jesus é a palavra. E se você segue a palavra, se você vive a palavra, você está seguindo a palavra, logo você está seguindo a Jesus. Desculpe o trocadilho de palavras. Mas você está seguindo a Jesus. Só que quando você lê o Evangelho e olha para dentro do Evangelho e entra dentro do Evangelho, não fique como um espectador distante. Seja um dos próximos. Seja um escolhido. Seja um escolhido. Seja um que ande com Jesus. Seja um que esteja junto dele e você pode fazer isto. Não é apenas Pedro que pôde fazer isto. Você, mas pastor, eu não posso seguir a Jesus fisicamente como Pedro seguiu. Não, você não pode. Mas você pode segui-lo nas Escrituras. Você pode segui-lo nas palavras. Esses homens, então, estiveram com Jesus. Esses homens, então, tiveram uma das coisas mais preciosas que alguém poderia ter, a convivência. Eles tinham uma autoridade que nenhum de nós pode arvorar ter, como disseram, que nossos olhos viram, que nossas mãos tocaram, o que os nossos ouvidos ouviram. E sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. João afirmava isso porque ele foi testemunha, a mão dele tocou, os ouvidos dele ouviram, os olhos dele viram, ele sentiu, ele esteve junto, ele participou. Quando os discípulos tiveram que, sendo eles os apóstolos, escolher alguém para no lugar de Judas, eles usaram esse princípio, alguém que, como nós, desde o princípio. Eles estiveram desde o princípio. Desde o princípio. Tem estado com Jesus. Somente alguém assim. Havia entre eles outros que preenchiam isso. Eu não preencho isto. Nenhum de nós preenche isto. Foram privilegiados. Eles viveram uma coisa extraordinária. O convívio próximo, chegado, 3 anos e meio com Jesus Cristo, dia e noite, noite e dia e noite, noite e dia. Não só isto, eles foram treinados, foram instruídos, foram preparados, eles tiveram o melhor curso, o melhor seminário, o melhor discipulado, com o melhor professor, com o melhor mestre que pode haver, era o Senhor Jesus Cristo. Esses homens eram extremamente preparados e bem preparados, porque foram preparados pelo melhor preparador, pelo melhor ensinador, pelo melhor mestre, pelo melhor doutor, Jesus Cristo. Eles conheciam, tanto que em Atos dos Apóstolos diz que quando Pedro e João falaram, eles se admiraram, os doutores, porque não são estes homens indoutos, incultos,
não eruditos, mas falavam com tremenda eloquência. E então o que disseram? Reconheceram que, de fato, eles haviam andado com o Senhor. Você pode ter tido a melhor convivência do mundo. Você pode ter tido o melhor preparo do mundo. Você pode ter tido o melhor treinamento do mundo. Eles foram treinados. E eu não estou falando da instrução. Eu não estou falando da formação. Eu estou falando do treinamento. Tudo que Jesus fez com eles, Jesus os treinou, os capacitou durante aqueles 3 anos e meio. Quando Jesus disse, no meio do milagre, né, que iria acontecer, Jesus disse, dai vós mesmos a eles de comer. Dai vós mesmos a eles de comer. Eles foram treinados por Jesus. Eles participavam do milagre. Porque eles davam. Eles faziam parte. Quando Jesus acalmou a tempestade, eles estavam ali, eles estavam sendo treinados. Quando Jesus os enviou 2 a 2, cidade por cidade, aonde eles pregaram e até os demônios se submeteram a ele, eles estavam ali não simplesmente sendo ensinados, não simplesmente sendo formados, eles estavam sendo treinados para o amanhã, para o que lhes esperava. Como eu disse, eles participaram do melhor seminário que nós poderíamos ter em nossas vidas, com o melhor professor que poderíamos ter nas nossas vidas, que não é outro senão Jesus Cristo. Mas apesar de tudo isso, de serem extraordinariamente treinados, maravilhosamente formados, incrivelmente ensinados, discipulados, lhes faltava uma coisa. Lhes faltava uma coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Jesus disse a estes homens, que eram os homens mais preparados, porque, mas não eram tão eruditos, não eram tão isso, não importa nada disto. Eu não posso me comparar à formação desses homens, ao treinamento desses homens, ao preparo desses homens, ao ensino que eles receberam. Tudo que eles receberam, nenhum de nós chega aos pés destes homens. Esses homens eram os homens mais bem preparados da face da terra, porque foram preparados nada mais, nada menos, pelo próprio Deus que se fez carne para morrer por nós na cruz do Calvário, mas não só isso, para ensiná-los como homem, treiná-los como homem. Mas Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu não estou desvalorizando, eu estou valorizando tudo que é o treinamento, tudo que é o ensino, tudo que é o preparo, tudo que é formação. A informação, a formação são importantíssimas, a preparação, o treinamento,
tudo isto é importantíssimo. Mas sem o Espírito Santo, por mais bem formados, e ninguém é mais bem formado do que quem Cristo formou. Ninguém é mais bem instruído do que aquele a quem Cristo instruiu. Ninguém é mais bem preparado do que aquele a quem Cristo preparou. Ninguém é mais bem formado do que aquele a quem Cristo formou. Mas estes mesmos homens precisavam receber poder. E se eles precisavam receber poder, eu muito mais. Você muito mais. Nós precisamos de poder. Há um poder que faz toda a diferença. É o poder do Espírito Santo. Não é o poder da minha formação, não é o poder da minha informação, não é o poder do meu carisma, do meu caráter, não é o poder do meu conhecimento, não é nada disso. É o poder do Espírito Santo. Nós recebemos a plenitude de Deus para o quê? Para tê-la. Se não, mais bem dizendo, para ela nos ter. E não, ouça-me bem, para contê-la. Eu não recebo a plenitude de Deus, aliás, eu acho que ninguém pode conter a plenitude de Deus. Talvez por isso é que Jesus, falando da vinda ou da descida do Espírito Santo, de quando receberíamos o Espírito Santo, disse: do seu interior fluirão rios de água viva. Algo que não pode ser contido. Esse é um poder que não pode ser contido. Esse é um poder que nós temos que tê-lo, de fato, ele nos ter, para que o Senhor flua, este poder flua a partir de nós. Nós necessitamos sermos cheios do Espírito Santo. Necessitamos receber essa não porção. Nós usamos muito a expressão, receba a porção dobrada. Gente, quem tem plenitude, se eu não me engano, não tem uma porção. Porque plenitude, eu imagino, eu não sei se você concorda comigo, que é muito mais do que uma porção. E, por vezes, o que está acontecendo conosco, e não estou querendo julgar e dizer que está errado, quando diz, me dá porção dobrada, porque nós falamos isso baseado no que disse o profeta Eliseu a Elias, me dá porção dobrada, me dá porção dobrada. Essa era a porção que lhe cabia como herança, como legado, como bênção, da parte de Elias para Eliseu. Mas quando Deus nos dá do seu Espírito, o que a Bíblia diz? Ele não dá porção, porque a Bíblia diz o quê? Que Deus não dá o seu Espírito por medida. Então, durante muito tempo, eu creio que nós estamos vivendo uma mentalidade de uma porção do Espírito Santo. Quando Deus não quer dar o seu Espírito por medida, Ele quer dar sem medida, Ele quer nos dar a plenitude, Ele quer que o Espírito Santo flua, que este poder flua. Eu não estou falando da habilidade ou capacidade
pessoal, mas eu estou falando da capacitação que só é possível pelo sobrenatural de Deus. Nós precisamos algo que vença toda a nossa incapacidade, toda a nossa limitação, porque por mais bem preparados que possamos ser, somos limitados. Porque aos homens há coisas que são impossíveis. Para os homens há coisas que são impossíveis. Mas para Deus nada é impossível. Sim, para Deus nada é impossível. Mas se o Senhor estiver fluindo, eu tenho pedido ao Senhor esse derramamento do Espírito Santo, essa excelência do agir do Espírito Santo. Para que, de fato, a obra que só o Espírito Santo pode fazer, que Ele faça, mas que Ele flua através de nós. O Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Não sou eu, é o Espírito Santo. Nós precisamos, urgentemente, nós precisamos não mais de uma porção, ou de uma grande porção, ou de algo transbordante. O que eu preciso é de tudo. Te quero, Espírito Santo, e te quero por inteiro. Eu volto a dizer, esses homens eram muito mais bem preparados. Não há um seminário, não há um instituto, não há um treinamento, não existe visão alguma que possa superar o que só o Espírito Santo pode fazer. Paremos de buscar fora de Deus o que só podemos encontrar em Deus. Nós só podemos encontrar no Senhor. Eu digo isso como aquele que se desespera pelo Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. Ai de mim se não for o Espírito Santo. Nós precisamos amar, nós precisamos buscar, mas a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, isso com jejum, isso com pranto, isso com choro. Como a corça suspira pelas águas, numa terra deserta. Assim a minha alma suspira por ti, Senhor. Que linda palavra do salmista, mas que palavra reveladora, porque veja bem, a corça suspirando por água é uma questão de sobrevivência. Se a corça não beber água no deserto, ela morrerá. Eu busco ao Senhor, usarei o termo, e espero que você possa concordar comigo, desesperadamente eu te busco. Entenda bem, não quero ser preciso teologicamente falando. Eu estou dizendo o seguinte, tem que haver dentro de nós, como houve de todos os grandes homens e mulheres de Deus, que havia um desespero por ganhar almas. Como John Knox na Escócia, dá-me a Escócia, ou eu morro. É assim que nós oramos pela nossa nação? Nós oramos pela nossa nação, Senhor, salva o Brasil, se o Senhor quiser. É lógico que Deus quer. Mas o quanto isso é importante para mim. E dentro do desafio que nós temos, meus irmãos, eu estou consciente, não é preparo, não é erudição, não é treinamento, não é experiência. Eles tinham experiência muito superior a qualquer um de nós. E Jesus poderia dizer, olha, com tudo isso que vocês aprenderam, com tudo isso, e vocês dirão, mas e o sobrenatural? Acho que a coisa ia muito além disso, porque eles já curavam enfermos antes, eles já
expulsavam demônios antes, eles já limpavam leprosos antes. Não era por causa da pregação, acho que vai além disso, porque eles já pregavam antes. Jesus disse: vocês precisam de algo. Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Nem tentem sem isto. Digo eu, não a Bíblia. Eu que estou dizendo. Eu disse: Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver presente, se não receber o Espírito Santo, se eu não for cheio do Espírito Santo, se a plenitude não vier, se do meu interior não fluírem rios de água viva, não importa a preparação, não importa, Senhor, a instrução, não importa, ó Senhor, o treinamento, não importa nada, Senhor, eu nada serei, eu nada conseguirei, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso, você que me ouve nessa noite, abra o seu coração para o Senhor Jesus. Se você ainda não o aceitou como seu Senhor e Salvador, essa é a hora da tua decisão mais importante. Há decisões que afetam a vida, mas há uma decisão que afeta a eternidade. É a maior decisão que alguém pode tomar. A decisão que afeta a eternidade, além da sua vida, é aceitar Jesus. Então aceite ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e que nós todos possamos ser cheios do Espírito Santo e deixar, Senhor, flua através de nós, flua através de nós, flua através de nós. Eu não quero te conter, eu não quero uma porção. Eu quero a plenitude. Eu quero os rios, é plural, rios de água viva. Senhor Jesus Cristo, que todo aquele que tomou a decisão nessa noite de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador tenha a experiência de o Espírito Santo encher a sua vida de uma forma extraordinária, uma paz que ele nunca antes sentiu, sinta agora, a vida que ele nunca antes teve, passe a ter a partir de agora, porque ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Mas eu te peço, Senhor, tanto por mim como por todos e por esse humilde ministério, acima de tudo, flua, Espírito Santo de Deus. Derrama do teu Espírito, executa milagres, prodígios e maravilhas, mas capacita-nos a sermos suas testemunhas. Suas testemunhas. É o que nós te pedimos. E desde já, ó Pai, nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Deus conosco, o Emmanuel. Amém e amém.